Vamos orar? Querido Deus eterno, muito obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, porque estamos na Santa Casa de Oração. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai, que veio para poder ter um encontro com o Senhor. Te pedimos, Pai, que esse encontro possa ser realizado e que as palavras que saem da minha boca não sejam minhas, Pai, mas sejam do Senhor. Amém, para poder preencher cada coração aqui. Cuida de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, muito prazer de novo, quem me conhece aí, meu nome é Giovanni, quem já me conhece aí, olá para vocês de novo, né? E hoje vamos trazer uma mensagem aqui para vocês, né? Eu amo passar a mensagem, gosto muito de pregar, e aqui nós temos uma mensagem de fogo mesmo, que é isso aqui, ó, dormindo numa casa em chamas. Mas o que será que nós vamos falar nessa manhã? Dá uma passada aí. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia aí, no livro de Marcos 13, versículo 36. Como eu falei na última mensagem, né? Eu gosto de as pessoas lerem e eu só fico com a mensagem na frente. Então quem achar aí, pode ler, tá? Marcos 13, versículo 36. Quem achar, pode nos abençoar aí com a sua voz. Para que, vindo ele inesperadamente, não lhe deixe dormir. Olha só que interessante. A gente vê aí uma advertência do nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, a gente acabou de cantar uma música aqui, né? O Rei vem vindo. Imagina, Jesus voltando nas nuvens dos céus e encontrar cada um de nós dormindo. Essa aqui é uma advertência para que a gente não se encontre sonolento, sem saber o que está acontecendo. E como é que a gente pode fazer para se manter acordado? Veja bem, eu quero passar uma ilustração para vocês. Passa aí. Vocês conhecem essa mulher aqui? Ela chama Tilly Smith. Eu vou falar para vocês o perigo de estar desapercebido, né? Jesus nos alerta que a gente não possa estar desapercebido. E aqui, essa garotinha aqui, ela foi um exemplo do que está alerta. E eu quero falar para vocês a história dessa garota aqui. Tilly Smith, pode passar. Ela é uma menina na época, acho que o ano era 2004, se não me engano, e ela estava lá aprendendo na escolinha. Estou vendo várias crianças aqui, e as crianças também têm essas escolas, que você aprende com o professor e tudo mais. E um dia ela estava lá aprendendo com o professor e descobriu uma coisa chamada tsunami, que o professor estava ensinando sobre placas tectônicas, sobre terremotos e como o que acontece quando está acontecendo um tsunami. Olha só, vamos dar uma passada aqui. Ela explicou o seguinte, que quando acontece um tsunami, a areia, na verdade o mar em si, começa a se recuar e aparece uma grande porção de areia. Vai aquela porção inteira de areia e o mar vai recuando, recuando, recuando. E ela descobriu isso, e ela lembrou, falou, nossa, que legal que a professora aqui me ensinou. E um dia ela estava lá na praia, né, com os pais dela, um dia normal, tem muita praia na Bahia, né? Eu sou mineiro, lá não tem praia, não é só cachoeira, infelizmente. Né? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Ela estava lá numa praia, que nem talvez você aí, ali numa praia de Salvador, uma outra praia que tem de Ilhéus ali na frente, né? E começou a acontecer esse fenômeno bem estranho aqui, né? Começou a recuar, na praia que ela estava, aquele mar todo. E o que aconteceu? O que ela lembrou? O que vocês acham? Lembrou que quando recua, o mar está vindo um tsunami. E essa menina começou a ficar nervosa, agitada, e começou a falar com a mãe e o pai, vai acontecer um tsunami, olha só, está recuando aqui e tal. Eu disse, que isso? Não, tem nada não. Nada de tsunami, só aconteceu mesmo. E ela continuou falando com todo mundo, tentando alertar as pessoas, né, que estava acontecendo ali uma iminência de uma tragédia. E ela não parou, alertou, e foi para todas as pessoas ali da praia alertar. E o que aconteceu? Houve um grande tsunami naquela manhã, naquela tarde, enfim, pode passar. E ela conseguiu salvar mais de 100 pessoas daquela tragédia. Olha só, Tilly, com apenas 10 anos de idade, salvou mais de 100 pessoas. Naquela praia, foi tentar convencer a maior quantidade de turistas a fugir o mais rápido possível, enquanto a negligência e o descaso do governo não pouparam ninguém. Poderia ter sido salvo mais de 60 mil pessoas. E por causa de uma menininha, ela conseguiu salvar 100 vidas, né? E quantas pessoas morreram nessa tragédia, né? Então veja bem, uma menina de 10 anos estava mais alerta do que todo mundo ali. E será que a gente está alerta ou está dormindo? Será que a gente está meio assim, né, sonolento diante dos sinais que tem acontecido? Vamos passar aqui. A gente sempre, olha só, a lição que é passada para nós. Tilly estava alerta e reconheceu os sinais. Quantas vezes nós também recebemos alertas da natureza, das escrituras e até mesmo do Espírito Santo e ainda assim permanecemos indiferentes? Olha só, pode passar aqui.
Ali no livro de Mateus, capítulo 24, vou pedir que vocês abram aí. Jesus, que é o nosso grande Salvador, ele nos alertou de sinais que iriam acontecer nos últimos dias, para poder nos ajudar a ser como aquela menininha ali, que estava diante dos sinais ali, ó, bem assim alerta, e assim não se deixou desapercebida. Então Mateus 24 vai estar falando de alguns sinais. Como esse capítulo é muito grande, a gente vai estar acompanhando aqui na tela. Olha só os sinais que Jesus nos ensinou e quais deles já estão se cumprindo. Vamos passar. Falsos cristos e falsos profetas. Aqui nesse capítulo 24, você vai ver que tem o verso 5, 11 e 24 que vão falar sobre falsos cristos e falsos profetas. E será que isso ainda está acontecendo nos dias de hoje? Vamos passar. Essa pessoa aqui é o famoso Henrique Cristo, né? Ele é um personagem, na verdade é um humano aqui, né? Nossos tempos, que ele se diz Jesus Cristo. Ele tem até as seguidoras dele, que acompanham ele para tudo quanto é lado. É um caso bem famoso, inclusive aqui no Brasil. E vamos passar mais um pouquinho aqui. E a gente tem também falsos profetas. Muitas igrejas, elas têm seus profetas. Por exemplo, Joseph Smith, é lá do pessoal dos Mormons. É dito, né, que ele recebeu uma revelação especial, né, de um anjo que chegou lá e falou com ele, e ele foi lá e passou essa mensagem, e hoje em dia tem a igreja dos Mormons. A gente tem também aqui o profeta, eles dizem ser profeta, né, Mohammed, que é do islamismo. Eles têm os muçulmanos, não tem? Né, na Palestina e em muitos outros lugares. Então eles têm um profeta chamado Mohammed. E nós temos outros profetas em um monte. Olha só, conheço o profeta Roberto Ruiz. Olha lá, ó, fenômeno na internet com milhões de visualizações. E aqui também, ó, grávida, Mayra Card diz que o profeta revelou o sexo do bebê. Não precisa nem ir muito longe. A gente começar a ir nas igrejas evangélicas ao redor, a gente vai ver gente falando, eu profetizo, né? E começa a revelar as coisas e diz ser profetas. E muitas vezes as coisas que eles falam como profetas não se cumprem. E muitas vezes as coisas que eles falam e ensinam não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, Mateus, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, falou ali, né, que o que viria a acontecer. Vamos passar mais um pouquinho. Haveria também guerras e rumores de guerra. Quando você abre a sua televisão, a gente está ouvindo falar de guerra, não está? Vamos passar mais um pouquinho aqui. Você vai ver aqui que está acontecendo a guerra da Ucrânia versus Rússia, né? Já tem um tempo já que essa guerra está acontecendo, e nós estamos numa iminência, existem rumores, inclusive, né, de bombas nucleares. Né? O Putin ele falou o seguinte, né, que ele, né, se não fosse retirada a Ucrânia, ele ia deixar de existir naquele local. Né? Então você vai perceber que isso aqui já tem um tempo que está acontecendo, não só a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas a próxima guerra também pode passar. Você vai ver também, olha só, aqui são todas as notícias que aparecem, né? Da guerra da Ucrânia versus Rússia, pode passar. E tem também a guerra de Israel, né, que está acontecendo também na faixa de Gaza, agora também está envolvendo já o Irã, né, e outras nações já estão se dividindo em blocos ali também, para poder defender cada um o seu lado ali. Então você percebe que isso também está acontecendo. Milhares de pessoas morrem, né, tem gente saindo do Brasil, aqui também tem alguns soldados, que eles vão lá para poder guerrear na Ucrânia e tudo mais, alguns morrem. Então você vê que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Vamos passar mais um pouco. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Vamos passar. Você vai ver aqui, ó, que lá em Cuba, país aqui vizinho nosso praticamente ali, né? Na América Latina, né? Você vai perceber que ali existe uma grande escassez, muitas pessoas com fome, passando necessidade, comendo inclusive, né, cachorro, porque não tem o que comer. Você não só a Cuba, existe Cuba, Venezuela e muitos outros países. Né, também Haiti, acontece também situação de fome, aqui no Brasil também muitas vezes acontece fome, né? Vamos passar. Terremotos, olha só, o maior terremoto da história do Brasil é registrado na Amazônia. Isso aqui é quando? Ó, 2024, olha lá, ó, 21 de 2024. Está acontecendo aqui no nosso país. Antigamente, né, quando a gente estudava lá nossa geografia, né, ensino médio e tudo mais, ninguém pensava que teria terremoto aqui no Brasil. Mas a cada dia está tendo terremoto, está tendo diversas catástrofes e coisas da natureza que antes não tinha. Vamos passar mais um pouquinho. Será que a gente tem algum exemplo aqui? Pode passar. Né, de pandemia, de peste? A gente acabou de passar aqui agora pelo Covid-19. Foi ou não foi? Morreu um monte de gente. Aqui estariam os dados aí, né, dos países que mais morreram. Estados Unidos aqui, ó, teve 1.176.159 mortos. Aqui no Brasil também, ó, 65.333 mortos. Na Índia, olha só, 531.930 mortos.
pandemia está acontecendo aqui, a gente presenciou isso tudo. Vamos passar aqui. A gente também tem casos de dengue. A dengue aumentou 400% no Brasil em 2024. Meu tio, infelizmente, morreu de dengue também. Eu tenho outro primo também que morreu de dengue. E recentemente agora. Então está acontecendo diante dos nossos olhos. Vamos passar aqui. Que mais sinais foram ditos? Perseguição e morte dos cristãos. Porque nós seríamos odiados por todo mundo, né? Presos e mortos. Vamos ver, será que isso acontece no mundo? Cristãos norte-coreanos são torturados e enviados para campos de prisão por expressarem a fé, na Coreia do Norte. Tem gente morrendo cristão. Vamos passar mais um pouquinho. Lá na África também, ataque deixa 80 cristãos mortos na África. Já pela 1040 também, né? São territórios muito agressivos contra cristãos. E não só, pode passar. Você vai ver também que hoje existe um movimento, né, da esquerda mundial, um movimento progressista, que ele tenta atacar o cristianismo. Muitas vezes defende a religião islã, defende outras religiões de matriz africana, defende outras religiões, mas o cristianismo ele ataca com fervor. Inclusive teve uma igreja também queimada, né, por pessoas de movimentos LGBT, movimentos outros, né, do progressismo, que tentam atacar o cristianismo, tentam vilipendiar, né, objetos sagrados, entrar em igrejas, protestos dentro da igreja. Você vai ver também lá na internet muitos ateus falando mal do cristianismo. Eles não falam mal de outras religiões, eles atacam especificamente, com mais rigor assim, o cristianismo. Você vê isso acontecendo muitas vezes. Vamos passar mais um pouquinho aqui. A gente vê também escândalos, traição e ódio entre pessoas. Sim ou não? Aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriando. Vamos passar. Mãe mata e degola filho de 6 anos. A gente viu essa notícia recentemente. Mamãe, muitas pessoas falam, nossa, o amor de mãe, né, aquela coisa. Hoje em dia, cada vez mais comum, infelizmente, as mães matando seus próprios filhos. Vamos passar mais um pouquinho. Pai é condenado a 21 anos de prisão por matar filho com um tiro no peito. Pai matando filho. E aí o filho, sabe que tem filho matando os pais? Vamos passar também. Filho é preso, suspeito de matar a mãe em apartamento na Barra de Tijuca. E isso está cada vez mais acontecendo. Hoje em dia, muitas mortes, você vê isso acontecendo. Roubos, as pessoas não têm misericórdia do que você conquistou com o seu suor. Elas vão lá e roubam sua casa, tira tudo que você tem, roubam suas coisas, roubam seu celular, né, que custou um monte de meses de trabalho seu. Matam pessoas. Infelizmente hoje em dia está assim, cada vez mais brutalidade e crueldade acontecendo. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Será que isso está acontecendo também? Veja bem, mancha solar estranha no sol preocupa cientistas com erupções direcionadas à Terra. E olha só, teve situações agora, recentemente também, de explosões solares interferindo, inclusive, né, em satélites. Né? E veja bem, está tendo uma mancha escura também no sol. Muitas pessoas que trabalham, né, observando, né, os astros e tudo mais, eles estão percebendo que o Sol ele tem movimentos estranhos, está acontecendo ali um aspecto dele, ele fica com mais manchas escuras. Vamos passar. A gente também está vendo que a Lua está enferrujando. Olha só que interessante. Sem oxigênio, o ferro lunar não deveria se deteriorar, como acontece na Terra, mas cientistas já têm algumas hipóteses para explicar o fenômeno. Né? Ela está enferrujando, assim, ela está ficando com um aspecto mais alaranjado, avermelhado. Né? Você percebe que isso está acontecendo com a Lua também. Né? Olha só que interessante, pode passar. Sinais nos céus. Agora está acontecendo isso lá em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, Nova York também. Volta lá, isso aqui está acontecendo, ó. Não, é no outro vídeo. Pode soltar isso aí. Olha só o que está acontecendo no céu. Pode soltar o vídeo. Não, tem que apertar o videozinho para soltar o vídeo. Isso aqui está acontecendo lá. São fenômenos que o pessoal está chamando de OVNIs. O Pentágono dos Estados Unidos não sabia o que era. Olha lá, brilhando no céu e fazendo todo esse colapso aí. Pode passar o próximo vídeo. Pode passar. Aí, agora o 2, isso aí está acontecendo também, ó. Olha só. Coisas aí que o pessoal está assustado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também aconteceu, lá em Porto Alegre, que o pessoal lá, o pessoal do avião, né? Os pilotos, eles começaram a falar, opa, deixa eu falar aqui, ó, central, está acontecendo aqui umas luzes voando aqui no espaço aéreo, o que está acontecendo? Né? Eles avistaram isso. Pode passar. O próximo vídeo. Está sendo registrado, olha só. Vídeo 3.
Olha lá, lá no céu de Nova Jersey, New York também, olha lá. Esses objetos aí que estão aparecendo lá. E todo mundo está achando, é alienígena. Será que é alienígena? Vou explicar para vocês que não é. Olha só que interessante. A gente vai mostrar aqui agora para vocês uma coisa que um satanista... Pode dar só uma pausa rapidinho aí. Ele é um ex-satanista, no caso, ele se converteu e ele revelou o que infelizmente o pessoal está tramando por aí. Que existe, sim, vamos dizer assim, um grande engano que vai ser feito para poder realmente iludir as pessoas. E a gente tem que ficar alerta, porque Satanás tem poder para fazer grandes prodígios. E olha só o que ele falou. Vamos ler acompanhando aqui, ó. Um dos maiores enganos dos últimos tempos finais. Yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked for quite a while, and then he said, could I have a bit more of your time? I want to do something very fascinating. He says, the grain plain, the master's grain plain, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said, it's going to be done in a unique manner. This grain plain is going to take people are going to eat the stuff. Because he says, spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet. Vamos lá, o que ele acabou de falar ali? Ele participou desse movimento satanismo e tudo mais, e um sacerdote satânico falou com ele o seguinte: Satanás vai fazer um grande engano para poder realmente arrastar as nações. Demônios vão se fantasiar, se mudar, para poder aparentar como se fossem habitantes de outros planetas e aparecer para a humanidade para tentar fazer uma nova ordem mundial. E olha só o que está acontecendo lá em Nova Jersey, que eu mostrei aqueles vídeos para vocês. Isso está acontecendo, e tem gente já pensando que é alienígena. E não é alienígena, isso é obra do engano de Satanás. Imagina daqui uns dias vocês começarem a ouvir aí, né, na televisão, passar na TV Globo, passar em outras emissoras de televisão, que está acontecendo invasão alienígena e tudo mais. Não são alienígenas, é um engano de Satanás para poder iludir as pessoas. Vamos lá. Não, esse aqui é o Ellen White também escreve. Não é difícil, volta lá, por favor, aqui. Não é difícil para os anjos maus representar tanto santos como pecadores que já morreram. Eles conseguem se transformar em pessoas mortas e enganar as pessoas e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do fim do tempo. Pode passar. A gente sabe também que a Bíblia afirma que aparecerá falsos cristos, né? Aparecerá Satanás travestido em anjo de luz. Ele vai tentar simular a volta de Jesus, como se fosse Cristo, e vai enganar um monte de gente. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar anjos de luz, personificar Jesus Cristo. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado então com suas deturpações, professar ser Cristo, quando é apenas Satanás assumido em forma de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Então olha só o que Satanás vai fazer. Ele vai enganar, vai aparecer aí, né, essas luzes aí, vai falar que são alienígenas e vai tentar enganar as pessoas e arrastar as pessoas para uma grande manifestação, né, do próprio Satanás disfarçado de Cristo. E quando ele aparecer como Cristo, ele vai enganar ateu, porque ateu só diz no que vê, e ele vai estar vendo, né? Agnóstico vai enganar também. Todo esse pessoal assim, que é muito cético vai ser enganado também. A mídia, quando Satanás disfarçado de Jesus aparecer nas mídias, muitos serão enganados achando que é o próprio Jesus Cristo. Se o é em Cristo, a gente sabe obviamente que ele é Jesus Cristo, ele consegue arrastar multidões. Agora imagina esse Satanás fazendo milagres. Muitas pessoas do mundo cristão vão achar que é a volta de Jesus, vão achar que Jesus está voltando diante deles ali e vão sair iludidos. A gente não tem que ser guiado
pelo que nossos olhos veem. Nós temos que ser guiados pelo que a palavra de Deus diz. Porque Satanás faz milagres. Satanás consegue operar um milagre de te curar. Satanás consegue, né, trazer a figura de uma pessoa que morreu. Aí você está lá no centro, né, e daqui a pouco vai lá, aparece lá uma pessoa que você, um parente seu que morreu tem muito tempo, falando como se fosse seu parente, dizendo coisas que só você e ele sabiam. E você às vezes é enganado, mas na verdade é um demônio ou Satanás, porque Satanás já tinha visto. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas tem sempre anjos e demônios aos nossos lados, tentando nos enganar e tentando nos proteger. Então muitas vezes você acha que você tem nada vendo, só Deus e você está vendo? Não, muitas vezes Satanás também está vendo, e ele consegue usar esses segredos aí, né, para poder enganar. E isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Pode passar. Então o que a gente tem que fazer para não ser encontrados dormindo, que nem na parábola das virgens, né, das 10 virgens, que todas adormeceram? Como que a gente pode fazer? Eu vou deixar aqui para vocês. Não, esse texto a gente já leu, pode passar aqui. Uma pergunta em si, que pode estar nos influenciando. O que pode estar nos influenciando a ficar mais adormecidos? O que será que está fazendo a gente como cristãos, infelizmente, não conseguir ter ânimo de ir para a igreja? Muitas vezes não ter ânimo para poder estudar a Bíblia Sagrada, para poder nos envolver nas coisas de Deus. Sabe o que pode estar nos atrapalhando? Eu vou explicar para vocês aqui algumas causas, que muitas vezes no mundo cristão, as pessoas não prestam atenção nessas coisas. Primeira coisa, fatores físicos. Má alimentação. Você sabia que a má alimentação pode te fazer desanimar de buscar a Deus? Você sabia disso? Tenta fazer o seguinte, faz um experimento. Pega lá um almoço e come pesadamente, o máximo que você conseguir. E depois tenta fazer trabalho missionário. Você vai conseguir? Não vai. Não vai conseguir subir morro para poder levar a palavra de Deus com a barrigona desse tamanho depois de comer? Não consegue, você quer dormir. Então, fatores físicos, a má alimentação, estilo de vida inadequado, muitas vezes comendo o que não deve, comendo um monte de açúcar, um monte de coisa, influencia. Uma pessoa, por exemplo, que é diabética, que está com o pé amputado por causa de diabetes, você acha que vai conseguir levar o evangelho subindo o morro para tudo quanto é lado? Isso, infelizmente, são fatores que acabam atrapalhando, né, aqueles que são cristãos. Falta de sono. Tenta ficar 3 dias sem dormir e aparece aqui para ficar ouvindo a Giovanni pregar aqui. Você vai estar dormindo daqui a pouquinho. Não vai conseguir prestar atenção. Tenta depois de um dia imenso de trabalho, 2 dias sem dormir, pegar a Bíblia aqui para poder conseguir ler. Você vai chegar aqui na parte de genealogia, vai dormir, não vai conseguir prestar atenção. Então isso influencia. Sedentarismo, falta de atividade física, exposição excessiva ao quê? Ao celular. Isso também atrapalha, porque é tão estimulante aqui que a Bíblia perde qualquer interesse. A Bíblia começa a ficar chata e entediante, enquanto aqui você tem YouTube, você tem um monte de coisa aqui que acaba te atrapalhando. Vamos passar aqui. Fatores psicológicos: estresse, ansiedade e depressão. Muitas igrejas, infelizmente, acabam achando que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, né? Que isso tudo aí é só orar, que passa. Não é assim que funciona. Muitas vezes depressão você vai ter que buscar a terapia, vai ter que buscar um psiquiatra, vai ter que tomar medicação. Ah, mas misericórdia, tomar remédio? Uai, mas você tem hipertensão e toma remédio? Você tem diabetes, toma remédio? Você tem câncer e toma remédio? Mas para uma doença do cérebro você não toma remédio? Muitas vezes a gente esquece que o cérebro é um órgão. Se você abrir aqui, ó, você vai ver que tem dentro um órgão. Se tem doenças do rim, tem doenças do cérebro. E muitas vezes influenciam a seu estado de humor. Uma pessoa depressiva, ela não tem ânimo para nada, muito mais para poder pregar o evangelho. Então ela precisa tratar esses transtornos mentais que a pessoa tem, para ela conseguir de fato, né, ter uma melhora. Por exemplo, no meu caso aqui, muitas pessoas não sabem, mas eu tenho um TDAH e eu sou autista também. Eu sou superdotado também, né? São as 3 coisas. Mas eu tomo medicação também para o TDAH, porque eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu tenho dificuldade de me concentrar mais do que eu tenho interesse, entendeu? Aí muitas vezes eu estou lendo a Bíblia aqui, daqui a pouco eu estou viajando, né? Estou lendo aqui, Jerusalém, daqui a pouco eu estou lembrando do que eu fiz, daqui a pouco eu estou lembrando de outra coisa. Aí quando eu vi, eu estou fazendo outra coisa e eu tinha que estudar a Bíblia aqui, já não estou fazendo estudando. Então a medicação me ajuda a me concentrar. Então muitas vezes os cristãos acabam não se apegando nisso, que o cérebro, a nossa mente, ela pode ser atrapalhada e a gente precisa de buscar também apoio, né? Buscar profissionais. Falta de apoio social e isolamento. Muitas vezes isso acontece, né? A pessoa está isolada e assim ela não consegue ter energia. Por isso que a gente tem que vir à igreja.
Não é só porque, né, se inscrever aqui os irmãos, não é só para poder cantar junto, é porque a união, o quê? Faz o quê? A força. Quando você vem na igreja e você encontra outro irmão pecador igual você consegue encontrar alívio, você consegue entender, eu tenho um irmão aqui que vai me ajudar, que está comigo aqui, nós estamos buscando a Deus juntos. Então a gente precisa estar juntos para poder chegar na Canaã celestial juntos. Falta de diagnóstico, né, de transtornos como autismo e TDAH. Muitas pessoas, diversas pessoas da igreja, às vezes têm um transtorno e não buscam tratamento. E às vezes acham que é só uma questão espiritual, uma preguiça, uma falta de vontade. Nem sempre. Muitas vezes você tem um transtorno, seu filho tem um transtorno e você não sabe. Eu descobri que eu tenho TDAH e autismo depois de adulto. Minha esposa também, descobriu depois de adulto. Né? Então veja bem, muitas pessoas com 40, 50 anos têm um transtorno e não sabem. E aí, às vezes, acham que buscar isso não ter fé o suficiente. Nada disso, tem que buscar. E existem fatores espirituais, pode passar. Desconexão espiritual com Deus. Obviamente, tem que estar conectado. Sem mim, nada podeis fazer. Não é isso que Jesus falou? Olha só, falta de conhecimento e dúvidas da fé. O que eu mais vejo, às vezes, no TikTok é aquelas lives de ateu, falando mal de Jesus e tudo mais. É uma pessoa que está lá no TikTok e vê isso aí, vê uma dúvida lá que o ateu levantou, não sabe explicar, não buscou conhecimento suficiente e às vezes acaba desviando o caminho. Então tem que buscar cada vez mais conhecimento. Falta de senso de missão e propósito. Por que você é adventista? Por que você é cristão? Você está vindo aqui só porque é bonito, só porque é legal, divertido, tem música legalzinha. Você tem que ter um senso de propósito e saber qual é o sentido da sua existência. Por que você é o que você é? Por que você foi criado? Quando você tem esse senso de propósito de missão, isso te anima a você continuar no caminho. Falta de envolvimento no trabalho. Ainda que você tiver conexão com Deus, ainda que você tiver conhecimento, ainda que você tiver também senso de missão, mas não se engajar na obra, não pregar, não estar aqui na frente, cantar, não ajudar no trabalho missionário da igreja, vai acabar, você vai ficar desanimado, não vai querer sair, vai achar que ficar em casa lá buscando a Deus é o suficiente. E não, você consegue manter-se cada vez mais ativo na fé quando você está em envolvimento com a missão. E por fim, pode passar aqui, eu quero explicar para vocês agora por que eu coloquei esse título, Dormindo numa Casa em Chamas. É por causa de uma história que eu vou contar para vocês aqui, que pode ser também a sua história se você não cuidar. Agora, vou explicar para vocês, pode passar aqui. Existe um homem, vamos colocar aqui, ele é chamado Nicholas Bostrom. Ele estava passeando lá de carro, andando de carro lá, e de repente ele viu um lugar pegando fogo. Ele foi numa casa assim pegando fogo e falou: nossa, eu vou salvar essas pessoas que estão lá. E quando ele chegou lá dentro, estava 4 crianças no caso. Ele falou que conseguiu entrar, essa criança estava dormindo. A casa estava pegando fogo e a criança está lá dormindo. Os pais não estavam perto e se não tivesse acordado delas, tinha morrido. E a casa pegando fogo e a criança lá. E o que ele fez? Ele entrou e conseguiu salvar essas 4 crianças. Mas quando ele estava saindo, se descobriu que eram 5 crianças, não eram 4. Tinha uma lá dentro, dentro da casa pegou fogo. Aí ele falou: nossa, vou salvar. E foi lá atrás da criança. E com dificuldade ele conseguiu tentar. A criança estava chorando lá. Ele pegou essa criança e tentou, queimou a mão e tudo mais. E aí essa cena de quando ele está voltando com essa criancinha, a 5ª criança. Ele salvou 5 crianças que estavam dormindo numa casa pegando fogo. E vocês devem imaginar, né, que você inalar fumaça, o que vai acontecer com você? Você vai ficar mal de saúde. E isso aconteceu com ele. Ele teve as mãos queimadas, ele ficou mal também por causa da respiração do dióxido de carbono, mas ele salvou essa família aqui. Esse aqui é o pai delas, né? E olha só, essas crianças aqui, na época eram crianças, olha só, esse aqui é a mulher machucada. Será que a gente vai ser o quê? A gente vai ser como essas crianças que dormem quando a casa está pegando fogo, quando o mundo inteiro está chegando sinais da volta de Jesus, quando a gente sabe que Jesus qualquer hora vai chegar, está acontecendo sinais e maravilhas para tudo quanto é lado, guerras e rumores de guerra, e a gente dormindo. Será que a gente vai ser que nem essas crianças? Ou vai ser que nem aquele rapaz, o Nicholas, que foi atrás de salvar pessoas que estavam dormindo? Que a nossa missão seja essa: salvar pessoas, despertar outras pessoas do seu sono, para que elas vejam que o mundo está acabando, que Jesus está voltando.
e que em breve nós vamos estar na Canaã celestial. O que você quer? Você que está sentado, você quer ficar dormindo ou você quer acordar e fazer sua parte na obra? Eu vou pedir para minha esposa ela poder cantar um hino aqui. Tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar. Querido Deus eterno, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta. O Senhor não é um Deus distante que fica lá do alto dos céus olhando para a gente, né, e deixa a gente se virar sozinho, deixa a gente sofrer sozinho, sem nenhum alerta. O Senhor, Pai, nos ajuda, o Senhor nos dá força, o Senhor nos anuncia, Pai, o que vai acontecer. Muitas vezes a gente, Pai, falha do jeito que a gente é, Pai, eu do jeito que eu sou falho. Muitas vezes a gente não escuta, Pai, a mensagem do Senhor. Muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito, Pai. Muitas vezes a gente não te busca, não busca a Tua palavra, Pai, não lê, Pai, não estuda. Muitas vezes a gente não quer, Pai, fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente se sente muito cheio de virtudes, Pai. A gente acaba julgando muitos dos nossos outros irmãos também. Ah, mas o irmão vai estar lá, o outro irmão aqui. A gente esquece que a gente é tudo pecador, Pai. Que o Senhor, Pai, é o único digno. Senhor Deus, nos ajude a cumprir a missão e fazer a Tua vontade neste mundo, para que a gente possa ir atrás daqueles que estão também, Pai, dormindo, sem saber para onde vão, vivendo na sarjeta deste mundo, sem tomar uma atitude. Que primeiro, Pai, nós tomemos atitude e sejamos salvos. E depois, Pai, a gente se levante e vá salvar também outros nossos irmãos. Cuida de nós, nos livre do poder do diabo, que está ao nosso redor como um leão, está ao redor dos nossos filhos, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, tudo que ele quer nos destruir. Não deixe que ele seja destruído, mas nos dá poder, Pai, para a gente poder esmagar a cabeça de Satanás, Pai, que a gente possa esmurrá-lo, Pai, que a gente possa mostrar que o Senhor é Deus, e que por meio do seu poder a gente vence. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.